Eu sou o Espírito Kleber, Joseph Kleber, falando através da minha companheira imortal, Miriam. Nós percorremos vários mundos. Fomos para a capela em uma missão há séculos atrás. Vivemos muito felizes em Capela. Capela tinha uma atmosfera maravilhosa, vegetações deslumbrantes, rios, mares, lagos. Era de uma beleza sem igual. Tínhamos plantas vivas que emitiam sons. A noite não existia em Capela, porque havia 2 sóis que à noite dava uma atmosfera sem igual. Vivemos nesse paraíso durante séculos. Capela era dividida em 3 planetas. Um deles industrial, o outro que fazia a parte de vegetais, que dava alimento para a capital. A capital era linda, prédios maravilhosos, e a população vivia numa harmonia sem igual. A população de Capela era feliz. Nada faltava naquele mundo maravilhoso, ditoso. Mas os anos se passaram e aos poucos Capela se transformou. E seres que viviam no mal, como os dragões e os ameleques, começaram a interferir de uma maneira decisiva no governo de Capela, na vida das pessoas de Capela, e tudo pouco a pouco se transformou. Não havia mais paz. Guerras entre eles começaram a existir. E Capela, aos poucos, tornou-se violenta. Muito violenta. Estrupos existiam, coisa que nunca tinha sido vista em Capela. Assassinatos existiam. Corrupção geral. O governo de Capela, que era comandado por homens honestos, degenerou. Os ameleques se infiltraram na população, se infiltraram no governo, e eles cometiam as mais bárbaras desordens. Foi então que os sacerdotes de Capela tentaram
compreender o que estava acontecendo, mas nada poderia ser feito. As músicas de capela, que eram lindíssimas, passaram a ser fúteis. A população passou a ser fútil. E o ambiente de capela, há séculos vivendo no bem, se corrompeu. Em um momento, nós vimos uma bólide no céu, avermelhada. E aí, os sacerdotes, nós já sabíamos que estava ocorrendo. Tentávamos alertar a população para que se modificassem. Os pensamentos malignos atraía aquele bólide, aquele astro intruso. Mas ninguém escutava mais ninguém. Ninguém escutava mais ninguém. E a vida em capela se tornou perigosa, muito perigosa. Qualquer um poderia ser assassinado. Qualquer um poderia sofrer estupros. Qualquer um poderia sofrer violências. De repente, num dia, como que quando ninguém mais esperava nada, não aconteceria nada, o astro intruso caiu em capela. Os dragões, os ameleques e o povo de capela desapareceu. Foi um momento de muita tristeza. Nós, eu, Miriam, os sacerdotes e alguns foram retirados de capela antes de a catástrofe acontecer. E vimos o que restou de capela, nos causou grande tristeza. Os poucos que sobreviveram teriam muito trabalho para reestruturar a capela. Todo esse povo de capela, eles foram degradados para a terra, chamada Yamate na época. Chegando na terra, os dragões se recusaram a entrar nos corpos físicos grosseiros e permaneceram no astral. Os ameleques gostariam de fazer a mesma coisa, mas eles não tinham conhecimento suficiente para isso. E tiveram que encarnar naqueles corpos densos, primitivos. Assim como a população toda teve que se submeter a encarnar naqueles corpos. Durante muitos anos, pesquisas foram feitas, nós tentamos modificar os corpos daqueles seres primitivos para que eles se tornassem melhores, mais inteligentes. Mas foi longo o processo. Enquanto isso,
A população morria, desencarnava, encarnava, assim como os Amaleques também morriam, encarnavam, desencarnavam. Os dragões, aproveitando dessa situação, conseguiu captar milhões para os exércitos deles. E então, no astral, se formou bolsões enormes de criaturas sofredoras, que alguns continuam lá até hoje. Os Amaleques, que eram mais espertos, vamos dizer, fizeram aliança com os dragões. E como eles encarnavam e desencarnavam, só vinham na Terra para causar o mal. Eles eram maus. Causar discórdia. Séculos passaram e a situação não mudava. Foi então que houve uma ordem superior para que tentasse, daquele conjunto de pessoas que encarnavam, tentasse fazer com que eles evoluíssem através de uma educação especial, através da religião. Religião que essa formou alguns sacerdotes. Esses sacerdotes depois de alguns anos atrás, milênios atrás, se corromperam novamente, que já tinham uma mentalidade corrompida. E a população selvagem, a população sem educação, não mudava nada. Os Amaleques continuavam com os dragões tramando contra a luz. Quando encarnavam os Amaleques, era só para causar danos à população, mal, que tinham medo deles, porque eles tinham superioridade. Aprenderam muito com os dragões. Mas, infelizmente, os sacerdotes não cumpriram o que deveriam que fazer. Começaram brigas com o poder. E essas brigas se tornaram cada vez mais evidentes. Havia discussões, uns querendo dominar o outro. Era o domínio das trevas. Nós ficamos sem saber o que fazer, porque é uma população muito ignorante, que não tinha como ensiná-las, como direcionar. Viveram séculos assim. Várias tentativas foram feitas da luz, mas não tínhamos resultado nenhum. Foi assim que
se formou durante séculos, o domínio dos dragões, domínio dos Amaleques, revoluções imensos de populações que ficavam presas sob domínio, sob a autoridade dos Amaleques. Nós fizemos muitas tentativas para que eles pudessem se libertar, mas era inútil. Os anos, os séculos se passaram e essa população encarnando e desencarnando surgiram na Atlântida. Na Atlântida, os comportamentos não mudaram muito. No início, havia alguns que encarnaram na Atlântida, que puderam ser educados por nós, sacerdotes. Eu fui Ramoses na época. Meu nome, depois, no Egito, foi Hermes Trismegisto. Ramoses foi o nome mais tarde, com Akenaton. Em Atlântida, Miriam já era Ísis. Atlântida era linda também, como Capela. Tínhamos um domínio maravilhoso sob uma energia muito especial. Mas que também se perdeu no tempo. Várias grandes personagens viviam em Capela, viviam em Atlântida, de uma superioridade, de um amor incomensurável. Mas, mais uma vez, os Amaleques encarnados, com os chamados peles vermelhas, reiniciaram uma guerra sem fim. Brigavam pelo poder. E em Capela, que também já não conhecia violência, o povo começou a se corromper. E novamente vimos uma população se corromper com bebidas, noitadas, e o horror se implantou. Na Atlântida, existiam pessoas do bem, que não queria ver a cidade tomada pelo mal.
Então começaram a construir barcos, caso necessitassem, para saírem de Atlântida. Esses barcos eram grandes, fortes, que podia acomodar muita gente. O povo vivia entre os peles vermelhas e os Amaleques. Todos eram da mesma raça. Um de pele morena e outro de pele branca. Mas não se entendiam. Causavam problemas enormes, depredando os prédios. E a população acompanhava. Por qualquer motivo, faziam vandalismo em tudo. Sem motivo, ficavam violentos com tudo. E mais uma vez, nós assistimos no céu um bólio de vermelho. Nós já sabíamos o que era. Nós já estávamos a par do que era. Tentamos mais uma vez avisar, conscientizar a população, mas não escutavam. Viviam na orgia. Viviam na violência. Os partidos já estavam divididos e lançavam injúrias entre eles. Não tinha como controlar. Guerreavam o tempo todo. Não tinha como controlar uma população extremamente rude, ignorante, cega. Quando nós vimos se formar no céu a bola de ruge vermelha, já sabíamos o que aconteceria. Sabíamos perfeitamente o que aconteceria. E então, os barcos, a fabricação foi acelerada. Alguns conseguiram entrar nessas embarcações e partir, sabendo o que ocorreria. Outros retardavam a saída, porque não encontravam uma verdade de tudo que estava ocorrendo. Alguns espíritos elevados, muitos elevados, ficaram para ajudar aqueles que ainda estavam perdidos. Foi quando que, de repente, a Bólide caiu em Atlântida. E Atlântida afundou. E novamente vimos os Amaleques, aqueles povos que tinham uma possibilidade imensa de viverem felizes,
num planeta mais lindo que a gente não pode nem imaginar de tão lindo que era, ser destruído por eles mesmos, pelos pensamentos malignos que atiraram contra eles mesmos um astro intruso. Alguns conseguiram escapar no barco, inclusive nós, eu e Miriam. Mas muitos pereceram porque quando o astro intruso caiu e afundou a Atlântida, houve ondas altíssimas que tragou os barcos. Não tinha como fugir. Mas nós já estávamos longe. Só víamos o que acontecia com a Atlântida, que afundou, totalmente afundou. E mais uma vez sentimos uma tristeza profunda de ver um povo perder toda a sua beleza, a sua cidade, porque viviam no mal. Nós fomos levados para mundos ignotos, sem saber onde íamos, os barcos foram. E atracávamos em lugares com seres primitivos, violentos. Foi uma época muito difícil. Muito difícil. Mais uma vez sobrevivemos a esses momentos difíceis. E finalmente reencarnamos no Egito. Boa parte da população da Atlântida encarnou no Egito. Eles eram selvagens, violentos, sem educação. Porque eles faziam parte, grande parte dos Amaleques, e o resto da população não tinha consciência nenhuma. Viviam na escuridão. No Egito, eu fui conhecido como Hermes Trismegisto. Trabalhava como médico. E nós já tínhamos instrumentos de trabalho avançadíssimos. E que estávamos prestes para descobrir a cura da malária. Quando ocorreu que Isis e Tenefrete casou com um general egípcio. Durante um certo tempo, viveram felizes. Ela, minha filha, ela me ajudava muito. Nós vivíamos em perfeita união. Eles viviam numa casa bonita, confortável. Mas o general, numa daquelas saídas à noite, em Tebas, que era uma cidade linda, mas que tinha tabernas, que as pessoas viviam de maneira muito vulgar. As mulheres eram muito bonitas.
e utilizavam a beleza para atrair os homens por dinheiro. Tebas era uma cidade da noite, conhecida pelos seus prazeres, pela sua vida mundana. Numa dessas noites, ele se apaixonou por uma mulher e levou para casa como segunda mulher para viver com Ísis. A mulher não tinha ciúmes de Ísis, tratava ela com indiferença e queria toda a atenção do general. Mas ele teve que viajar. A vida dele também era de brigas que existia entre pequenas comunidades. E numa dessas viagens, essa mulher armou condições para que Ísis e seu pai fossem perseguidos, a tal ponto que, de uma maneira insana, eles foram emparedados. Hermes Trismegisto e sua filha foram emparedados. Não sofreram nada, porque numa meditação profunda, o espírito deles foi levado. Mas o mal, muito mal, foi alcançado. E as pesquisas feitas, realizadas, nunca mais foi à frente. O general voltou, perguntou para Ísis, ela não estava. E quando ele soube do ocorrido, ele cortou a garganta daquela mulher. E após isso, ele se jogou numa falésia. Se jogou num precipício. E um escândalo foi feito, uma perda indescritível para a população de Tebas. Séculos depois, houve o nascimento de Akenaton. Que eu nasci, que eu era Ramoses, um sacerdote que acompanhava Akenaton de perto. Ísis era uma sacerdotisa dos templos de Akenaton. Na época, os egípcios adoravam Amon, um deus sanguinário. Essa história é uma história bastante longa, que eu não quero sacrificar muito, Terezinha. São muitas recordações por hoje.
E nós vamos deixar para contar essa história num próximo vídeo. E contaremos em detalhes tudo o que aconteceu. As histórias se repetem. A história se repete. Aconteceu em Capela, aconteceu em Atlântida, e temos que estar atentos para que isso não aconteça novamente. É com muita alegria que eu faço esse trabalho com Miriam. Outros vídeos virão e contarão mais sobre as nossas vidas passadas, que foram muitas. E toda a verdade será revelada. Gratidão pela presença de vocês, mais uma vez aqui. E nos veremos nos próximos vídeos.